Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. Aqui é o lugar onde falamos de gestão, cultura organizacional e liderança de alta performance. O meu convidado de hoje é Celso Mello. O Celso é diretor-geral da Cargill Nutrição Animal para a América do Sul e, reconhecidamente, um grande desenvolvedor de equipes. Celso, que alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer, Carol. Um prazer. Estou realmente honrado e vai ser muito bom conversar com vocês. Ah, nossa, um prazer enorme. A gente tem conversado bastante offline. Eu sei da tua imensa experiência. O Celso tem mais de 35 anos de experiência no agronegócio. Ele é engenheiro agrônomo de formação, mestre em nutrição animal, trabalhou em grandes multinacionais nessa área. Mas eu não vou ficar lendo o currículo dele aqui. Eu gostaria de que você mesmo se apresentasse para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores aí. Quem é Celso Mello? Pois não, Carol. Não, primeiro sou um cidadão brasileiro que me orgulho muito do meu país, apesar de tudo que a gente vê aí no dia a dia. E acredito muito no potencial que o nosso país tem. E procuro, como cidadão, dar a minha modesta contribuição. Mas sou Celso Mello, sou casado, tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. E trabalho já nessa área do agronegócio brasileiro há quase 40 anos. E eu tenho tido a oportunidade de ver a transformação por qual o agronegócio brasileiro tem passado nessas décadas, né? E procuro de novo como que eu posso, de alguma maneira, contribuir para a formação de novas pessoas que vão impactar o agro brasileiro, enfim. Então eu diria que, como síntese, um cidadão brasileiro que quer ajudar o seu país, que tem uma área de um conhecimento formal maior, vamos dizer assim, e tive a oportunidade de trabalhar com pessoas e entendo que quando a gente consegue unir pessoas em prol de um mesmo ideal, a gente pode fazer muita coisa junto. E é isso que eu acredito. E vocês têm feito, vocês têm construído uma história muito bonita, né? Juntos aí, você e o seu time na Cargill. E vamos começar falando do agronegócio brasileiro, dessa potência que é o agronegócio. E eu queria que você, como alguém que conhece isso profundamente, falasse um pouquinho. O que você enxerga em termos de potencial do agronegócio brasileiro? Tá. Não, o agronegócio, a relevância do agronegócio brasileiro, ela é relativamente nova. Não é uma atividade que tem uma relevância financeira para o país de longa data. Mas a rapidez com que ela tem se consolidado e o mais interessante, as oportunidades que a gente tem pela frente são inacreditáveis. O nosso país tem... É jargão, tem uma vocação agrícola muito grande e a gente está no começo da nossa jornada. Se a gente olhasse no tempo, o que a gente já fez em termos de desenvolvimento do agro até agora e olhar para frente, o que a gente pode fazer, a gente está muito no começo ainda. Então, as oportunidades são muito grandes e o país tem vocação climática, né? Nós estamos no hemisfério sul, conseguimos fazer 3 safras até o ano, temos água em abundância, temos material humano muito bom, né? E temos, então, todas as condições para continuar crescendo. Hoje o agro já é um dos pilares da economia brasileira e vai continuar sendo, sem nenhum desmerecimento das demais, é que a gente realmente tem um potencial muito grande pela frente. E o mais importante, o agro é muito profissional. E que é isso que eu me orgulho muito de a gente, de alguma maneira, poder contribuir também. À medida que a gente profissionaliza a cadeia produtiva, a gente cria mais oportunidade para as pessoas, a gente impulsiona o país, né? E isso, de novo, nós temos uma oportunidade enorme e estamos apenas começando.
E me fala um pouquinho, Celso, do agro do futuro. Eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho vocês, prestando consultoria e vendo o quanto vocês usam de tecnologia, de dados, de inteligência de mercado. E tem todo um cuidado nessa cadeia produtiva que eu acho que as pessoas que estão fora não imaginam, né? Mas quanta coisa isso envolve. Conta um pouquinho como é que você vê isso crescendo para frente. Não, está crescendo numa velocidade também impressionante, né? O uso de tecnologia, ela tem sido reconhecido como uma das maneiras da gente acelerar tomar o espaço que o país tem por direito e por vocação. Então, a gente, o agronegócio trabalha muito em cima de informação. Hoje existe muita informação e cabe a todas as cadeias produtivas do agronegócio usar essas informações, trabalhá-las e estabelecer desafios, né, de crescimento enfim, e crescer. Eu trazendo um pouco mais para o nosso negócio, que para mim materializa mais, nós, enquanto Cargill Nutrição Animal, nós estamos na cadeia da proteína animal, então, é um segmento em que a gente depende muito de tecnologia. E no nosso negócio é tão importante isso que nós nos colocamos um objetivo de que o nosso crescimento, da nossa lucratividade, que ela, pelo menos 35% dela, venha de inovação que foram lançadas nos últimos 3 anos. 35%? E a gente tenha conseguido até mais no nosso Nossa! caso. Então, e para nós, né, por definição, uma inovação é um produto ou um serviço que a gente lançou nos últimos 3 anos. Quando esse produto ou essa inovação atinge o 4º ano, já não é mais inovação. Então, ele já não contribui para esse indicador, né? Então, a gente está sempre buscando a inovação porque a gente precisa, de alguma maneira, se diferenciar no mercado brasileiro, né? Então, a diferenciação passa por inovação. E o agro tem se inovado muito, ele tem sido um campo muito fértil para a busca de novas tecnologias, né? E basta ver o que nós estamos vendo aí hoje em termos de uso de drones para coleta de informação, para você coletar dados e aí com essas informações, sejam informações de imagens ou de números mesmo, né? Você trabalhar esses dados para conseguir melhorar o seu processo produtivo. Perfeito. E inteligência artificial, como é que está a implantação disso no dia a dia? Está também muito forte, muito forte. E com a tecnologia toda que a gente tem hoje, com os usos dos algoritmos, a gente consegue... Tudo é exponencial, né? Toda a informação que você coleta, você vai melhorando a assertividade dos seus insights, né? Então, realmente, vivemos toda a cadeia do agro brasileiro um momento ímpar e todos têm crescido. Todos têm crescido sem exceção. Excelente, muito bom ouvir isso, Celso. Agora vamos entrar um pouco nos problemas do dia a dia de uma grande empresa, coisas que eu tenho ouvido de maneira muito frequente de clientes de diversos setores, principalmente como que a gente leva a equipe para uma situação de clareza, direcionamento, confiança em relação ao futuro, quando a gente não consegue prever muitos movimentos de 2, 3 anos para frente. Então, eu acho que nunca foi tão difícil fazer esse papel, né, Celso? Como é que você tem lidado com isso? Bom, Carol, primeiro eu queria chamar a atenção que é uma experiência que eu tenho. Não vou falar que é a certa, nem é a experiência que a gente tem e que a gente adotou. Primeiro, eu acho que passa por uma conscientização numa empresa. É muito importante que todos saibam, com uma comunicação bastante objetiva e simples, para onde a gente está indo. Né? A gente estabelece estratégias de crescimento de médio prazo e essa estratégia tem que ser divulgada dentro da empresa para que todos entendam e também vejam onde eles se encaixam nessa estratégia. E depois a gente começa a ver, bom, para que essa estratégia ganhe vida, o que precisa acontecer. E aí, nesse sentido, a gente estabelece projetos para que viabilizem aquela estratégia,
Mas o mais importante é a comunicação com frequência e executar o que a gente planeja. Disciplina nessa execução. Disciplina na execução, que é o que faz toda a diferença. Agora, Celso, com essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo, questões geopolíticas, mudanças tecnológicas, inteligência artificial, está cada vez mais difícil a gente dar clareza e direcionamento para as equipes. Falar o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Isso impacta o engajamento das pessoas. Como é que você tem lidado com isso? Tá, a falta de previsibilidade, essa volatilidade de cenário, né, é enorme e não vai mudar, ela só vai aumentar. Então, o que a gente busca endereçar esse desafio é uma comunicação muito clara e objetiva com toda a empresa. Então, a gente estabelece diversos fóruns de comunicação, de diferentes maneiras, onde a gente traz para todos conhecer qual é a nossa estratégia, qual é a nossa ambição de crescimento, que ela é uma ambição de 5 anos, que a gente está revendo a todos os anos, mas é explicar para todo mundo que está naquele negócio aonde estamos indo, por que estamos indo naquela direção, por que fazemos mudanças quando elas têm que ser feitas. Então, é trazer clareza para que todos tenham um entendimento, né? Para que não fique... o contexto. E para que a energia de todos fique canalizada nas ações e nas correções que a gente precisa fazer, e não perdendo energia de insegurança por não saber o que está acontecendo. Perfeito. Então, a comunicação é muito importante. Então, eu acho que você estabelecer uma comunicação com diferentes fóruns, com uma certa frequência, objetivando trazer informação, abrir para perguntas, enfim. Então, você faz esses rituais de gestão, às vezes com toda a empresa, às vezes só com o time executivo. Com que frequência você se reúne com o time executivo, por exemplo? Com o time executivo é mensal, são 2 dias e meio, onde a gente analisa área por área. E é importante que todo o time de liderança esteja para que todos percebam o todo, né? Porque não adianta, na minha opinião, a gente ter reuniões separadas com as áreas, porque todos têm que entender o que está acontecendo com o todo, né? Todos têm que entender a dificuldade ou a oportunidade que a gente tem naquele momento. E a oportunidade é para o negócio como um todo, e não para uma área específica ou outra. Então, a reunião com a minha liderança ela é mensal, e a gente tem um roteiro a seguir nesses 2 dias e meio. Com o meu time de liderança estendido, a gente faz a cada 2 meses, aí é onde a gente mostra quais são... Nós temos 5 grandes objetivos. Então, a gente posiciona todo mundo, olha como nós estamos nesses 5 grandes objetivos. E depois temos um terceiro... Isso falando da liderança, né? Onde a gente traz os best cases da empresa, né? Para a gente divulgar, para que os outros olhem, né? Para que as outras equipes vejam e para que tomem como um exemplo, tanto quando a gente consegue como quando a gente não consegue. Então, são diferentes fóruns. Isso no nível da diretoria. Aí, a liderança média tem os seus rituais de gestão também, que também são mensais, aonde eles discutem os seus KPIs mais da área propriamente dito, né? Mas comunicação é a grande dificuldade de qualquer empresa, né? Como que a gente traz a mensagem correta e, ao mesmo tempo, como a gente não distrai todo mundo, né? Então, é encontrar o ponto... O equilíbrio, né? E isso muda, né? A gente vai, nas minhas conversas com o nosso time de liderança... Eu sempre questiono a efetividade da nossa reunião, né? Para escutar o que eles estão achando, né? E é interessante que cada um tem um insight diferente, né? Sobre a própria reunião. Ah, que interessante. Você pergunta realmente essa reunião foi produtiva para vocês, o que dá para melhorar no processo? Até para que um conheça o outro. Até para que um conheça a perspectiva do outro. E com essa oportunidade de você conhecendo diferentes pontos de vista do time de liderança do negócio, você vai criando uma certa intimidade e um sentido de união, entende? Porque eu conheço a Carol, eu sei o que ela pensa, eu sei qual é o objetivo da empresa, então como que eu
posso contar com a Carol? Se eu abordá-la... Não posso engajá-la, né? Então, tudo é comunicação. E aí você vai dando oportunidade também para o time de liderança conviver mais. A gente faz algumas reuniões fora da empresa, para a gente conviver um pouco mais fora também do ambiente de trabalho, porque aí você cria, de novo, o sentido de união, o sentido de time. A empresa toda percebe que aquele time de liderança é um time que está jogando junto, que não tem... alguns estão indo para um lado, outros para o outro, né? Então, e aí você passa para a empresa a cultura do alinhamento, da discussão, de todos participam da reunião, todos participam da solução, né? Da tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, em última análise, não cabe para a minha função, né? A função que eu exerço hoje. Né? Não sozinho, pelo menos. Não sozinho. Eu tenho que ser um facilitador das discussões, porque cada um tem o seu ponto de vista. As áreas têm objetivos contraditórios. Exato. Né? Porque vendas quer vender e que seja produzido no dia seguinte. O máximo possível, exato. E produzido no dia seguinte. A área de operações, eles têm que trabalhar com o mínimo recurso possível, para que a gente não tenha um custo muito alto. Então, como que você cria um sentido único, né, de busca, né? Então, o meu papel, o que eu exerço hoje, é ser o facilitador desse entendimento, isso né? Muito importante. E por isso é o que você falou, se as pessoas compreendem o todo e você consegue também fazer indicadores que considerem esse todo, você não desequilibra a empresa, deixando que as vendas aconteçam desenfreadamente, depois você não consiga entregar ou entregue sem margem, porque teve que fazer tudo de última hora. Essa coerência é importante, né? E em qualquer empresa, né, Carol, em qualquer segmento de qualquer empresa, você tem que otimizar os recursos, né? E otimizar os recursos implica em você criar tensão no seu sistema, né? A gente tem que ser mais eficiente, produzir mais com menos recurso. E essa tensão, ela tem que ser entendida como positiva, porque é aí que ela faz a gente realmente ser mais efetivo. E as pessoas têm que entender isso, né? Porque não é uma coisa parece óbvio, mas quando alguma área precisa deixar um certo indicador no segundo plano para dar oportunidade para outra área contribuir mais para o negócio, nem sempre é tomado com tanta naturalidade assim. É difícil, né? É difícil na prática. Mas então é isso, comunicação nos fóruns corretos, explicar o porquê e também de uma maneira muito objetiva, né, Carol? Todos têm o direito de opinar, mas essa é a decisão da empresa, é por aqui que nós vamos, né? E as pessoas podem e devem contribuir, mas aqueles que não concordam por qualquer razão também, ok. Então, também estão livres para tomar suas decisões, né? As suas decisões pessoais, inclusive. Sim, claro. Eu acho que transparência, nesse sentido, é muito importante, né? E, às vezes, eu sinto que os líderes, eles, para não desagradar, né, não frustrar expectativas, deixam de comunicar coisas importantes. E isso é um grande erro, porque as pessoas se sentem enganadas a longo prazo. Então, é melhor você falar o que é, e a pessoa adulta vai decidir se aquilo faz sentido para ela ou não. Não, e a gente está tomando decisão todo o momento, né? E as decisões, elas nunca agradam todos os envolvidos, né? Mas é importante que todos entendam que as decisões e suas consequências está pensando no todo, na maioria. E, eventualmente, pode não ser agradável para um ou outro grupo, né? Mas, enfim, comunicação, para mim, o grande desafio de qualquer liderança é se comunicar com todo o seu time, né? Porque você tem ali pessoas de diferentes gerações no time, você tem pessoas de diferentes graus de conhecimento, diferentes histórias de vida. E como que você consegue se comunicar com todos? Como que você consegue colocar todos com uma mesma visão,
com o mesmo espírito de colaboração, de trabalho em grupo. Então, isso é estabelecer uma cultura do todo. De novo, eu volto sempre no todo, né? Porque a gente não está ali para beneficiar A ou B. É fazer com que aquele grupo realmente consiga a relevância. Uma palavra que eu acho muito importante, que é a relevância. Para a gente, enquanto negócio, você só é relevante quando o seu cliente, enfim, entende que você tem valor para ele. Exato. Né? Quem define a relevância é o cliente. É o cliente, né? E um negócio só é realmente, eu acredito que impactante quando ele consegue criar essa relevância, né? Mas para um negócio ser relevante, ele também depende de pessoas, de profissionais relevantes. Então, o papel da empresa é como que a gente, dentro do nosso ambiente, como que a gente consegue proporcionar para que os profissionais que estão ali dentro procurem a relevância pessoal deles. A relevância deles enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto pai de família, enquanto membro de uma equipe, enquanto um veterinário, um agrônomo, um zootecnista, né? Como que a gente tem que ajudá-los a eles se sentirem relevantes perante sua família, né? Perante a sociedade, o grupo de amigos, enfim. Quando as pessoas conseguem, espero que a empresa colabore para isso, né? Ganhar a sua relevância profissional, como consequência o negócio vira também relevante para os clientes, entende? Sim. É o segredo do engajamento. Do Isso engajamento. que você está falando, essa busca de significado no trabalho, é o que faz com que a gente queira contribuir cada vez mais. E aí eu não faço o meu melhor só porque o Celso está mandando, eu faço porque isso é importante para mim. Porque eu estou me tornando vejo um profissional melhor. Exato. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar onde eu for. E a gente lá na empresa, a gente fomenta muito isso, sabe, Carol? A gente chama muita atenção de estimulá-los a buscar a relevância profissional. Porque a relevância profissional é deles, não é nossa, da empresa. É um capital deles. Individual. Né? Eu sempre falo, hoje vocês estão aqui conosco, que bom. E cabe agora a nós continuar sendo atrativo para vocês. Mas é uma conquista sua. E quando o profissional percebe que a relevância é dele, a empresa está por trás, mas a relevância principal é dele, né? É de uma força muito grande. É de uma força muito grande. E é uma forma muito positiva de instigar a autorresponsabilidade. Sim, exato, porque não dá para terceirizar, terceirizar eventuais frustrações, né? A gente, nas comunicações que a gente faz, a gente é muito vocal em várias coisas, sabe, Carol? Para que as pessoas entendam, os colegas que estão lá dentro, entendam em que ambiente ele está. Então, já no onboarding dele, quando ele chega, nós temos lá um processo de onboarding que não é perfeito, mas a gente procura situá-lo. Olha, você está entrando numa empresa que busca fortemente a relevância junto ao mercado que trabalha. E para essa relevância, nós dependemos muito de você. Você vai ter que ser parte significativa dessa relevância. E nós vamos te ajudar. Agora, não delegue para a empresa, né, a sua felicidade profissional. Excelente. Né? Nós estamos aqui para te dar ferramentas para você conseguir. Né? Não vou dizer que a gente é perfeito e que a gente dá todas as... Mas eu tenho muita convicção que a empresa faz um papel de base para que a pessoa consiga, por mérito próprio e por dedicação própria, conseguir a sua relevância profissional, né? Então, a gente é muito vocal nisso, sabe? E isso você reforçando em toda a comunicação. No nosso segmento, nós temos aí, não é maneira de dizer, não é palavra solta, nós temos 500 concorrentes, 500. Nossa! Então, existe os clientes de nutrição animal no Brasil têm uma possibilidade muito grande de escolha. Como que a gente vai ser relevante, né? Então, começa pela busca da relevância. Nós temos que entender
como nos tornarmos relevantes, né? E depois vem a segunda palavra também, é resiliente, porque a relevância você não consegue no estalar de dedos, né? Isso. A relevância, E ela vem... precisa ser mantida, né? Uma vez que você conquistou, é uma conquista é um investimento diária. contínuo. Exato. E aí, às vezes, não dá certo, às vezes você tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? Então, voltando, que eu acho que a gestão de pessoas é você procurar maneiras de passar a mensagem clara aonde aquela pessoa ele está inserido, em que negócio que é, em que grupo que é, o que a gente está buscando enquanto coletividade e da importância dele, né? Então essa para mim é o grande, é isso que conseguindo, se você consegue passar essa conscientização, a gente melhora o engajamento das pessoas que querem ficar. Alguns não querem, alguns não concordam e ok também, né? Faz parte, né? E então as pessoas têm que também ter tomar a decisão, se não concordam, se não é exatamente aquilo que esperava, ok, né? Agora, Celso, a Cargill é uma empresa reconhecida pelas suas práticas de gestão, sustentabilidade e uma cultura muito forte, muito característica. Inclusive, a Cargill foi uma das empresas usadas no nosso livro, O Poder dos Times AAA, como case na prática de valores, né? Uma cultura baseada em valores. Me conta um pouquinho qual que é o segredo para a longevidade dessa cultura. Tá. Não, é uma história muito bonita, né? A Cargill é uma empresa familiar até hoje, né? De 160 anos. E então você imagina que uma empresa familiar ter essa longevidade, né? E chegar onde chegou. Chegar onde chegou né, crescendo e se fortalecendo. No mundo todo, né? No mundo todo, países com culturas diferentes. Então é uma grande conquista. Mas tudo começa, eu acredito, verdadeiramente nisso, pela maneira ética de se posicionar enquanto parceiro comercial de qualquer cliente, né? A maneira ética fazemos o que a lei manda em qualquer país, por mais que em algum país algumas leis são incoerentes ou não tem sentido, se é a lei do país, é assim que nós vamos fazer. Então a retidão, a ética, o profissionalismo, a atenção para com as pessoas que ali trabalham, as pessoas sabem o que pode esperar dela e ela também é muito focal do que ela espera de cada colaborador. Então eu diria que esse embasamento de princípios e valores é o que realmente dá vida ao crescimento que a empresa tem, né? Em paralelo também, ela foi se estruturando, estabelecendo processos de avaliação de performance, de como poder ajudar as pessoas, os profissionais a crescer dentro da sua área de expertise. Então foi montado todo um sistema que foi sendo aperfeiçoado ao longo do ano, mas ao longo do tempo. Mas, sem sombra de dúvida, né, você trabalhar numa empresa que tem retidão ética e grau de profissionalismo do mais alto grau é uma oportunidade enorme, né, de desenvolvimento pessoal e de relevância. Volta no assunto da relevância, né? Por isso que tem uma marca tão forte, né? Que ela se sustenta com essa conduta. Atenção nas pessoas e a busca da relevância, Carol. Da busca da relevância com resiliência. E eu ponho mais um R que eu costumo, que é com respeito, né? Então, para mim, são 3 palavras assim que para mim são muito fortes nessa ordem, né? De que todo mundo perceba que trabalha dentro. Nós somos uma empresa que a gente tem que ter relevância, porque nós temos 500 concorrentes. Nós temos que ter resiliência, porque nós não vamos vencer todas as batalhas, vamos perder várias, mas a gente tem que acreditar na busca da relevância sempre e não ficar focado no ser o mais barato e blá, blá, blá. Nós temos que ser a busca da relevância com resiliência e com respeito, porque no respeito a gente traz a questão de você entender o outro ponto de vista, de você escutá-lo verdadeiramente,
de você, pode até não concordar, mas você respeitá-lo, né? E saber trabalhar em conjunto, que é primordial, trabalhar em time, né? Porque para você buscar relevância, enquanto empresa, tem um time trabalhando, não é só o colega que está lá na frente do cliente, né? Tem uma série de outros colegas que estão trabalhando para que ele consiga chegar lá na frente e fazer a diferença, né? Então, o lado do respeito, da colaboração, da busca por ser inclusivos, né? Que é muito importante, né? Como que a gente traz maneiras diferentes de pensar para uma mesma discussão, né? Sim, sim. E muito importante, como a gente flexibiliza, porque é outro problema que eu entendo que as corporações têm, é como hoje as pessoas se consideram tão donas da verdade ou têm um conhecimento que o outro colega do lado não tem, mas para a gente caminhar enquanto grupo, a gente tem que ser flexível, né? A gente tem que exercer no dia a dia a flexibilidade, né? Ceder em algumas verdades que você tem que você, desde que não sejam éticas, né? O que é ético é inegociável, né? Mas dentro das suas posicionamentos técnicos, que você tenha flexibilidade para pensar no E prol do todo. abertura também, né? Essa abertura para o novo, em algum nível, uma tomada de risco, porque você precisa inovar. Então, Exatamente. Tem que ter esse tempero. Exato. Uma das coisas que a gente fez quando estava escrevendo o livro, Celso, foi entrevistar alguns executivos dessas empresas escolhidas. E eu me lembro que um dos executivos globais da Cargill contou para a gente, falando do performance review de você especificamente, né, a avaliação de desempenho, que uma coisa era completamente inegociável, que era justamente as pessoas estarem em coerência com os valores da empresa. Ele falou, esse fit cultural, esse fit de valores é algo que a gente não negocia. Performance, não entregou um ano, não está 100% numa habilidade, a gente tem maneiras de ajudar. Agora, se a pessoa não tem os valores que a gente considera fundamentais, ela está fora. Como é que é isso? Você... Não, isso é muito assina real. Embaixo? Não, sem sombra de dúvida. A empresa é muito vocal nesse sentido, né? Da questão da retidão e da ética e do profissionalismo que os negócios são conduzidos. O que a gente promete para um cliente que vai entregar, a gente tem que entregar, né? Então, realmente a retidão na maneira de conduzir o negócio, né? E a gente tem vários treinamentos, e esses treinamentos, eles são, todos os anos a gente faz treinamento de ética no negócio. Então, eu estou lá 14 anos dentro da Cargill, eu fiz o curso por 14 vezes, porque uma vez ao ano todo mundo tem que... fazer uma reciclagem. Uma reciclagem, né? Então, essa mensagem, ela fica muito cristalina para todo mundo, né? Fica muito clara, e os treinamentos são muito bons também, sabe? Então, a maneira que a empresa é conduzida do ponto de vista do que se espera delas e o que elas podem esperar da empresa também é muito interessante. Nós temos lá um código de conduta, né? Que é apresentado para todo mundo que começa a trabalhar conosco. E o código de conduta nada mais é do que... Olha, está aqui escrito o que você pode esperar da gente, como compromisso, e pode nos cobrar porque está aqui, e também o que nós esperamos de você. Né? Isso você assina quando você entra na empresa. Você participa do código de conduta. Na sua integração, você já é convidado. E você recebe o código de conduta, né? Que a gente chama de livro verde, enfim. E aí, ali é um livro que traz muito conceitos não somente conceitos de gestão, mas conceitos de cidadania mesmo, sabe? Exato. Que a gente leva para a nossa vida pessoal. E isso acaba engajando as pessoas, né? E muita atenção com as pessoas. Isso não quer dizer, né, Carol, a gente também tem que ser bastante claro, que a empresa
Se a pessoa não tem uma boa performance, a gente tem processos que a gente identifica, não tem uma performance para o que se espera daquela posição. Então, pode acontecer da pessoa não estar na posição correta, acontece, e aí mas dado os comportamentos, a dedicação, você pode até colocá-la numa outra posição, ou se não tem, você tem que tomar a decisão e eventualmente demitir a pessoa, né? Então, e aí eu também remeto muito aos alguns livros, como eu falei no começo, do Jim Collins, né? Porque primeiro as pessoas e depois as pessoas sentadas nos lugares corretos. Corretos, exato. Então, lá na empresa a gente tem vários exemplos de colegas que começaram numa função, poxa, não foi bem naquela função, não atendeu o que a gente precisava. Mas ele tem um comportamento, ele tem a dedicação, que é importante para nós. Ele muda para uma outra posição, que às vezes não tem nada... oportunidade de Sim. de Agora, se a rotação. pessoa não tem o comportamento esperado, aí não tem o que... Né? Primeiro as pessoas certas, e as pessoas certas, do ponto de vista que tem o comportamento, tem a dedicação, aí sentada no lugar correto, né? Acho que você trouxe duas coisas importantes, Celso, ao falar disso. No mercado, existe ainda uma resistência muito grande de desligar pessoas que têm resultado e muitas vezes não têm comportamento. E eu digo isso por já ter visto em várias empresas. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é a decisão que a gente toma. Então, eu vejo em muitas empresas pessoas que claramente têm um comportamento que é o líder trator, ou seja, eu até entrego, mas eu estou passando por cima de um monte de coisa, e a empresa tem aquela resistência de dizer, puxa, mas eu vou abrir mão dessa pessoa que entrega tanto. Então, eu acho que fica esse exemplo da Cargill de colocar os valores e o comportamento como a coisa mais importante a ser preservada, porque a gente consegue ver resultado ao longo do tempo, de uma maneira consistente, dentro de um conjunto de comportamentos. Exatamente, Carol. Porque nesse código de conduta fica muito claro que as pessoas ela tem que ter o comportamento adequado. Porque é o nome, não só da Cargill, mas o nome de todas as pessoas que estão lá dentro, né? Que está sendo defendido, né? Então, a pessoa tem que ter o comportamento esperado e se ela eventualmente não tem a performance esperada, ela tem uma oportunidade, porque nos nossos processos de revisão de performance, que são semestrais, a gente pode falar, olha, você tem o comportamento que a gente espera, mas a performance não está boa, por qualquer razão que seja. E aí a gente pode procurar uma outra oportunidade em outra área, enfim. Agora, o inverso não é verdadeiro. A pessoa pode ter uma performance financeira de entrega grande, mas se o comportamento que levou aquela performance não é o esperado, isso é inegociável. Porque você está passando uma mensagem como líder para todas as pessoas que estão vendo aquilo, né? Poxa, ela até entrega, mas e como essa entrega? Então, a gente defende muito também que o como representa, às vezes, muito mais em termos de relevância naquele resultado do que o quê. Do que o quê, exato. E aí você vai criando uma cultura, né, de colaboração, de novo, né, E de confiança. E de confiança. Eu citei no começo que dentro desses processos de comunicação que a gente usa para atingir toda a empresa, que são a gente mostra os melhores casos, né, os best cases, né, de relevância. Olha, conseguimos tal relevância com tal resultado com tal cliente. E é impressionante, porque absolutamente todos, quando os colegas que são convidados para mostrar o seu best case, e eles têm liberdade total dentro daqueles 15 minutos que ele tem para mostrar o case dele, ele aborda do jeito que ele achar que tem que ser, porque foi uma conquista dele e ele traz a mensagem dele, né? E todos trazem sempre a busca da construção da confiança junto do cliente, que leva um certo tempo, dependendo do cliente, né? Sim. A busca da confiança e o teamwork, como ele pôde contar com várias pessoas dentro da empresa para que ele conseguisse aquela conquista. Então, você vai vendo a consolidação
da cultura da busca da relevância, e a relevância passa por criar confiança, né, com o cliente, e o espírito de colaboração que tem dentro da empresa, para que realmente a proposta de valor seja o mais robusta possível, né? Então, isso vai dando o embasamento que a empresa precisa, né? Isso. E quando você vê outras pessoas em outras camadas da organização apontando para esses mesmos comportamentos, você consegue entender que essa cultura ela está permeando e ela está sendo realmente sustentada, né? Porque não é mais só o time executivo falando. Você começa a ver os outros níveis também valorizando as mesmas coisas. E aí isso é cultura. Exato, exatamente. Então, e também a gente sempre busca, e a gente é muito claro sobre isso também, nós não queremos um one-man show. Porque o one-man show ele é muito efêmero. Então, a gente busca sempre o reconhecimento dentro da empresa, sempre para o coletivo. A conquista sempre a gente põe o time envolvido em tal conquista, né? Isso virou uma cultura tão clara que hoje os colegas eles apresentam lá seus best cases e no final, invariavelmente, eles terminam, eu queria agradecer para o pessoal, para a pessoa do RH ou para a área de compras que foi comigo lá no cliente para fazer uma apresentação sobre tal matéria-prima. Então, essa colaboração, ela é difundida pelos próprios colaboradores, né? Como a entrega de algo mais robusto, porque foi uma entrega coletiva, né? E então esse tipo de ação, né, de reconhecimento coletivo também é bastante importante. Com certeza. E você é uma pessoa que é bastante reconhecida por isso, pela tua capacidade de formar times. Conta para mim o que é um time de alta performance para você, Celso. Um time de alta performance, para mim, é o time que consegue criar uma cumplicidade profissional em busca de um resultado, né? E um resultado financeiro mesmo, sabe, Carol? Porque os negócios, as empresas, elas prosperam e crescem se ela tem resultado financeiro. Pode ser que um ano ou outro, em função de outros fatores, você não consiga atingir o seu resultado financeiro. Mas se isso perdura por algum tempo, enfim, não é algo duradouro, enfim, né? Então, é muito importante no grupo de liderança, porque ele é observado por toda a empresa, que haja cumplicidade, confiança em busca do resultado financeiro da empresa. Isso, para mim, é muito claro e tem que acontecer. E no meu time de liderança, nós somos em 15. E já tive muitas discussões, se tinha que ser menos, se tinha que ser mais. A gente foi, ao longo do tempo, a gente foi chegando que essa é a estrutura correta, né, dado o tamanho do negócio. E todos os anos saem 2, 3, 4 que vão para outra oportunidade dentro da Cargill, ou que vão para outras, resolvem sair. Alguns que saem, que a gente tira eventualmente, né? Acontece também, né? Mas o time de 15 está sempre gente nova chegando e gente saindo, nova chegando. E aí se estabelece uma nova dinâmica. Sempre que entra um novo membro, estabelece uma nova dinâmica. É um novo time, é impressionante isso. E aí, e você não é que começa do zero, mas você começa, a pessoa tem que chegar, perceber, os outros têm que ser o exemplo também. Então, a gente vai buscando, de novo, porque aí a busca da cumplicidade, né, da clareza. Olha, gente, o que interessa aqui é o resultado financeiro da empresa, a entrega que nós vamos fazer esse ano. E aí você vai formando aqueles novos que vão chegando com o mesmo espírito de coletividade, né? E aí sempre a clareza no que a gente espera, do que a gente, como que a gente gostaria que a coisa andasse, né? Enfim, então e uma empresa do porte da Cargill, mesmo do porte do nosso negócio aqui, a rotatividade ela é relativamente grande, sabe? Ela
E a gente teve muitos colegas que trabalharam aqui e até por uma performance muito boa aos olhos da matriz, foram convidados para migrar para outros negócios. E a gente vem conseguindo, eu acredito, substituir esses colegas que dá oportunidade para novos, né? Com qualidade. Com fazer qualidade. Esse processo com qualidade. E usá-los, esses que saem para outras oportunidades, usá-los como exemplo, né? Olha, aqui você pode conseguir a sua relevância até para uma função global. E né? sabe que isso é uma das características que mais engaja, principalmente profissionais que estão no meio da carreira, que querem crescer ou no início da carreira, mas com uma ambição positiva, é ver que tem essa oportunidade, que existe esse crescimento interno. Então, sinalizar isso é excelente para engajamento. E uma coisa, Carol, e que acontece, nós não temos o direito, enquanto liderança, de às vezes algum colega ter uma oportunidade de subir para uma outra função. A gente não tem o direito de falar, não vai, porque o negócio precisa. Aqui conosco, eu afirmo categoricamente, quem vai definir, quem vai decidir se aquele profissional vai para uma função regional ou global, é ele. Nós, por mais que ele vá fazer falta para nós, a decisão é dele. Você não vai segurar ninguém. Nunca. A decisão tem que ser da pessoa. Nunca. Nós vamos sangrar aqui porque vamos perder um colega que está sendo muito importante. Mas ok, a decisão é dele, ele vai, a gente vai trazer outro, a gente vai preparar e tudo mais. Mas essa mensagem, quando a empresa toda percebe que o destino dele, que o caminho dele é traçado por ele e que ele não vai ser freado porque ele tem que ficar aqui, isso é muito bom também, porque aumenta o comprometimento das pessoas, certeza, né? Com certeza. Então, tudo é muito dinâmico, né, Carol? Voltando no início lá dos dias de hoje, tudo não existe, você nunca tem controle sobre todas as variáveis que você tem ali, mas através de uma clareza muito grande, para onde nós vamos, o que a gente espera de vocês, o que vocês podem esperar da gente também, né? É mão dupla. Poxa, use a estrutura que a gente tem para você crescer, para você, é seu, né? E nós vamos ficar muito contentes por também surfar esse protagonismo seu juntamente com você. Claro, né? porque é um mérito de toda a equipe, né? Quando você tem pessoas se desenvolvendo, crescendo, é mérito da gestão também. Eu vou dar um exemplo, assim, que acontece muito no mundo corporativo. Os CRMs, né? Os softwares aí de gestão de cliente, de relacionamento de cliente, que é um problema para você conseguir. É uma dificuldade muito grande que as empresas têm de colocar um determinado programa de relacionamento com o cliente em vigor, porque a equipe vê como uma ação, mais uma ação que não traz muito valor, eventualmente, para ele, mas que é muito importante para a empresa. E aí o que a gente fala, olha, isso é importante para a empresa, então faz parte da nossa expectativa com você. Pode não ser importante para você nesse momento, mas para a empresa e nós temos convicção que a partir de que ele estiver funcionando vai ser importante para você também. Mas você tem que ver, colega, se você sabe trabalhar com um programa de relacionamento de maneira adequada, isso é uma conquista sua. Hoje você trabalha com o CRM aqui, amanhã você vai para uma outra empresa, se você decidir ir. Esse conhecimento de trabalhar adequadamente com o programa, com o CRM, é seu. É seu. Você conheceu aqui, você foi treinado para usá-lo aqui, você conviveu com ele na sua gestão, né, da sua carteira de clientes. Você saiu daqui, esse conhecimento é seu. Você vai para outro lugar, você já sai de um outro patamar. Então, é sempre buscando mostrar a eles que a gente está pensando no bem pro negócio e que ele
Também ganha com também isso. ganha com isso, que é um conhecimento que vai para ele, que é tácito, né? Enfim. Você deu vários exemplos aqui, Celso, de uma habilidade de liderança que é muito importante. Em vários exemplos você deu que é fazer o que precisa ser feito, então trazer a clareza, trazer a transparência e, ao mesmo tempo, fazer com que o indivíduo saia mais forte nessa relação. Então, quando a gente tem essa preocupação genuína de fazer o que precisa ser feito, fortalecendo as pessoas, mostrando que as pessoas estão ganhando, ou dando, pelo menos, claramente a liberdade de dizer a escolha é tua, sem aquela coisa de querer florear demais, mas você fortalece, você faz com que a pessoa realmente... E isso é a essência de uma liderança eficaz. Então, assim, é inevitável para mim, né? Porque eu trabalho com isso há muito tempo. Eu vou ouvindo você e já vou fazendo as minhas codificações aqui, os meus algoritmos. Mas essa é uma característica muito, muito importante. Que é a gente fazer, sim, tomar, inclusive, decisões difíceis, mas sempre de uma maneira que o indivíduo entenda o que está acontecendo e que ele saia fortalecido. Não, e as decisões da função que eu, no meu caso, que eu exerço e o que os líderes exercem, muitas das vezes as decisões são difíceis, muitas das vezes dolorosas até, porque envolve colegas, enfim, né? Ou desativação de um negócio, enfim. Mas é importante que nessas decisões a gente tenha que eu fique confortável para explicá-las, sabe? Porque ela tem uma razão. Então, por mais difícil que seja a decisão, eu tenho que estar confortável para explicá-la para o time inteiro. E eu vou explicá-la. Lá todo mundo tem liberdade verdadeira, para questionar, para perguntar por que tomou essa decisão, por que demitiu tal pessoa. Obviamente, nós não vamos entrar no detalhe que às vezes é alguma coisa para preservar o profissional, né? Mas eu vou explicar por que foi tomada a decisão de tirar tal diretor ou tal pessoa. As decisões têm que ser tomadas e a gente tem que assumir a responsabilidade por elas e explicar as razões que te levaram a tomá-la sem expor o profissional, obviamente, né? Mas você também não pode não dar explicação alguma, porque você está sendo observado por toda a empresa e dependendo da maneira que você conduz essa comunicação, você destrói a cultura da empresa, né? Então, exato. E é simples, é rápido de fazer isso, muito, né? Então, você quer saber por que aconteceu? Aconteceu por causa disso, né? Sempre com cuidado de preservar o profissional, né? Olha, não estava adequado à nossa expectativa, enfim. Mas as decisões difíceis acontecem a toda hora, né? E eu levo comigo... Se eu tenho que falar verdadeiramente o que eu sinto, entendeu? Eu não consigo explicar algo que eu não concordo, porque daí não vai nem soar genuíno. Exato. Né? Daí eu não... Então, algumas vezes a gente... nós somos conhecidos lá dentro da Cargill como um grupo que questiona bastante as decisões que vêm. E isso é bom. Eles veem isso com... o time lá do Brasil sempre questiona. E eles acham bom isso. Porque a gente não é sempre que a gente fala, ok, vamos fazer. Não, poxa, não tem sentido. E às vezes vem algumas decisões que são mais difíceis. Mas eu tenho que estar confortável. Confortável que eu digo acreditar. Sim. E explicar. Entender para poder também acreditar. Para explicar. Eu vou explicar para o meu time de liderança por que vamos por aqui, não por ali, para o restante dos outros times, né? E aí, se você é transparente, porque quem não é transparente é perceptível quando você não é transparente, né, Carol? Por mais que a gente possa achar que, nossa, eu estou mandando bem, mas... Então, quando a gente fica confortável e com as razões que te levam a tomar as decisões, mesmo que muito difícil,
você vai criando essa liga, né, de quem está ali dentro que entende o que acontece, né? E esse conforto, uma coisa que você falou no início é que vocês compartilham tanto aqueles cases que deram certo, mas também os aprendizados. Você conseguiu criar um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis para falar daquilo que não deu certo no time? Sim, eu costumo brincar que todo mundo tem o direito de errar, mais uma vez. Melhor, deixa eu corrigir, todo mundo tem direito de errar, mas que erros inéditos são aceitos. Erros inéditos. Agora, persistir no erro, não tem porquê, né? Então, quando um erro é inédito, não, ok, aprendemos com ele. Em todos os nossos... e a gente, dada a estruturação que a empresa tem, e a gente não tem sucesso em tudo, obviamente não, né? Sempre que a gente não tem sucesso em alguma ação, em algum projeto, a gente sempre tem lá como o último slide lições aprendidas, né? Ótimo. Sempre vem as lições aprendidas, porque é uma maneira da gente ser autêntico, né? E falar, olha, puxa, eu errei aqui, mas eu aprendi, né? Acelera o aprendizado de outros. De outros, né? A gente acredita que dando liberdade para as pessoas trabalharem, eu vou começar do meu time de liderança mesmo, eles têm muita liberdade. Porque eu acredito que você dando liberdade para eles trabalharem, naturalmente a responsabilidade deles aumenta perante eles mesmos, entendeu? Então, não sou eu que vou falar para cada um deles o que ele tem que fazer, porque eles são os especialistas em cada um em suas áreas. Eu tenho que confiar neles, né? E eles percebem isso, eu acredito, porque daí o senso de responsabilidade aumenta muito. Sim. Porque a decisão foi deles. Obviamente a gente participa, a gente sugere algo, mas eu deixo que eles tomem a decisão, né? Isso também é bastante importante. Essa é uma característica que a gente procura imprimir. As pessoas têm liberdade para demonstrar o que ela entende que é importante para aquele determinado assunto, né? Baseado no conhecimento passado ou no conhecimento técnico que eles têm. Então, a gente tem que dar a oportunidade deles expressarem, né? E a gente não tem essa característica de falar, é por aqui. Não. Vocês criam o caminho. A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. E é impressionante como eles mesmos trazem isso, né? Como eles mesmos, sentindo essa liberdade, ficam, opa, será que eu devo mesmo ser tão ousado como eu achei que eu deveria ser? E aí veio essa autorreflexão, né? Porque a liberdade vem junto com a responsabilidade, exatamente, né? E então nas avaliações de performance também que a gente sempre leva isso em consideração também, né? As pessoas têm que ter liberdade para se posicionar, para trazer o seu insight, tomar a sua decisão, né? Arcar com eventuais não sucessos, porque acontece, né? Mas realmente aprender com aquele não sucesso, né? Não podemos depois estar sempre usando o mesmo argumento para se o erro foi o mesmo, né? Então, eu acredito também que dentro da formação da cultura da empresa, esse é outro elemento, né? As pessoas têm essa oportunidade de se posicionar e buscar relevância, mas sempre, nunca querendo trazer relevância só para ele, né? Assim, trazer a relevância para aquele grupo que está trabalhando junto, né? Então isso também é bastante importante. E aí a engrenagem começa, as pessoas começam a perceber e aquela engrenagem ela começa a trabalhar por si só, entendeu? E vai consolidando, né? E vai consolidando, e vai chegando gente nova, vai vendo todas aquelas mudanças na estrutura, na hierarquia, nos relacionamentos, nas dinâmicas entre os grupos, entre as funções e tal. Isso vai acontecendo de maneira meio natural, né? Isso é muito importante, porque quando a base é forte, é sólida, você tem essas mudanças, mas as pessoas que entram, elas rapidamente aprendem essa cultura, né? E acabam se comportando de acordo com essa cultura, porque tem uma base forte ali. Exatamente, Carol. Esse é a questão. E
E a gente vai também, aí, enquanto grupo, a gente vai ganhando credibilidade. Exato. Porque no final do dia, se você consegue ter credibilidade, você consegue a atenção das suas instâncias superiores, né? Não, aqui a gente consegue entregar o que a gente se propõe a entregar. Aí você vai ganhando credibilidade. O grupo, a liderança, o grupo, os times ganham credibilidade. E credibilidade é um asset aí, uma conquista muito importante. Muito Profissionalmente importante. é uma das mais valiosas. A gente tem credibilidade, a gente tem histórico. Então a gente entrega o resultado. Por mais que o mundo seja volátil e tudo mais, dá para a gente, a marcha das 20 milhas, dá para a gente crescer um pouco. Poderia até crescer mais ou menos um ano, mas a gente tem que avançar. A gente tem que avançar, a gente tem que avançar. Sempre nos comparando conosco mesmo, né? Sempre buscando usar os nossos aprendizados para permitir avanços, mas essa é outra na comunicação, né, para o grupo. Eu sempre trago a credibilidade que a gente tem perante a matriz, uma empresa muito grande, que está em vários tipos de negócio, né? Como que a gente consegue ter a atenção deles com credibilidade, entregar o que a gente se propõe a fazer. E a entrega, ela tem várias componentes, né? Um é o financeiro, e é importante que isso fique claro para todo mundo. A entrega financeira do nosso grupo é importante, porque tem um capital grande de dinheiro investido ali. Então a gente tem que corresponder com entrega financeira. Nós não somos uma ONG, enfim, a gente tem que... existe um capital investido aqui que a gente tem que... investido em nós, investido nas capacitações das pessoas que estão aqui, que tem que ser honrado, devolvido, até porque esse dinheiro volta depois para outros investimentos, né? E aí você vai continuando a crescer. Então é muito importante que as entregas elas sejam resultado financeiro, o resultado dos formação de talentos. A gente tem um processo bastante claro de identificação, quem a gente acredita que são os talentos, o que a gente precisa fazer com eles, que grau de visibilidade eles precisam ter de um futuro que ele pode ter dentro da empresa. E de ações também, outras ações corporativas, mas eu chamaria mais atenção da entrega financeira e da formação de profissionais, sabe? De Isso talentos é uma base mesmo. sólida, realmente. Dentro de uma cultura com valores bem claros e que preserva esses valores, que não negocia esses valores. Exato, Carol. E aí quando você consegue, ao longo do tempo, criando essa credibilidade, de novo, a coisa começa a tomar tração, né? E aumentar. Então, isso, na comunicação com a empresa, isso tem que ser sempre ressaltado. Reforçado. Gente, eu tenho uma maneira de comunicar que todo final de ano a gente faz um resultado financeiro e tem lá a meta e aí eu ponho, olha, que terminamos o ano, escrevemos em pedra. Então eu tenho um desenho, uma pedra, e tem o nosso resultado financeiro, a entrega ano a ano. Olha, então, que simbólico. Então a gente fala, olha aqui, isso aqui ninguém tira da gente, isso aqui está escrito em pedra, foram as entregas que a gente fez, que o nosso grupo fez, né? Então a gente comemora isso. Olha, escrevemos em pedra mais um ano com o resultado entregue. E a gente usa isso para falar, isso aqui é credibilidade. Aí a gente precisa de tal investimento, geralmente a gente consegue, porque a gente tem credibilidade. Você é ouvido, né? Você pode questionar. Então, isso é legal, é você ganhar a relevância, né, dentro da corporação. Mas a relevância começa junto ao cliente, né? Porque num mercado, no nosso caso, que é de nutrição animal, né, que tem aí 500 empresas, para você conseguir ser o escolhido,
realmente você tem que usar de todos os todas as maneiras éticas. Eu sempre falo, gente, a gente tem que ser diferente da concorrência. Sendo ético, vocês podem trazer para nós. E porque a gente quer ser muito mais do que uma empresa de nutrição animal, né? A gente é uma empresa de nutrição animal que vive de vendas de produtos para nutrição animal, mas a gente quer ser reconhecido, e esse é o nosso grande objetivo, de ser entendido pelo cliente como um parceiro que ajuda ele a ganhar dinheiro, que ele ajude a operação dele ser lucrativa, né? É isso que então a gente parceiro de crescimento do seu de cliente. Crescimento. Então não Perfeito. É só vendendo produto, né? Com certeza. Nós acreditamos que a nossa relevância perante os clientes, ela passa pelo ter um produto bom, de qualidade, ter ferramentas, softwares, modelagens que a gente oferece para o cliente para ajudar ele a gerir o negócio dele do ponto de vista financeiro, até para que ele julgue melhor as nossas entregas. E o terceiro, que para mim é o mais importante, são as pessoas que estão ali. Porque ele trabalhando conosco, ele tem um grupo de profissionais que tem conhecimento complementar. A gente tem nutricionista, a gente tem sanitarista, a gente tem especialista em fábrica de ração, a gente tem especialista em ambiência. Então, são um grupo de pessoas que vai dar suporte para ele. Quando o cliente percebe que ele tem muito mais do que só um compra um produto e ganha uma consultoria atrelada ao produto. É o mais barato? Não, não é o mais barato. O quilo do produto não é o mais barato. Mas o nosso desafio, e é isso que a gente tem que comunicar muito bem dentro da empresa, no nosso modelo de negócio, a gente não se propõe a ser o mais barato, que poderia ser uma escolha nossa, ou poderia ser focado 100% em produto, ou 100% no mais barato, ou na intimidade com o cliente. A gente é muito taxativo, todo mundo que entra na empresa entende, olha, por uma questão de modelo de negócio, nós vamos focar em ser relevante para o cliente. Para ser relevante para o cliente, nós vamos ter que ter uma equipe diferenciada para atendê-lo. Isso é um investimento que a empresa faz. E esse investimento que a gente faz nas pessoas que a gente tem, que vão fazer essas entregas, essa relevância toda, custa também. Diferente de um concorrente que tem o produto, mas não tem uma equipe. Então, todo mundo que entra lá, no primeiro dia a gente fala, você veio para uma empresa que tem um modelo de negócio que não é nem melhor nem pior, é o nosso modelo. O nosso modelo, ele é assim, olha, é buscar ser relevante. Então, começa toda essa história. E você tem um papel fundamental nisso. Perfeito. E conta todo o contexto e aí, para ele saber onde ele está, sabe, Carol? Para ele saber, olha, eu entrei numa empresa que, poxa... então, é a clareza nessa... a clareza para as pessoas que estão ali dentro, o que nós estamos buscando, né? Porque se o colega, falando da equipe de venda, se ele está ali buscando ter o produto mais barato, qual é o mérito profissional que ele tem em vender o produto mais barato? Não tem muito mérito. Quando ele consegue entregar uma proposta de valor que nem é a mais barata e o cliente resolve continuar conosco, isso sim é a conquista de uma relevância. É uma relevância profissional. Exato. Poxa, a Carol, enquanto produtora, está escolhendo a mim, ao meu trabalho, né? Mesmo eu não tendo o produto mais barato. Ela tem outros muito mais baratos ali fora. Isso é a relevância, a conquista dessa confiança do cliente. Valor. Eu não estou pagando mais barato, mas eu estou entendendo que é a proposta que vai me ajudar a ser mais eficiente do ponto de vista financeiro. Perfeito. Né? Celso, que conversa rica. Quanta coisa a gente dividiu aqui. Nossa. Não, espero que tenha sido interessante para vocês, porque é uma experiência muito particular, né? Então, e também aquele negócio, não é que
sirva para todos, né? Mas Não, para mas qualquer tem líder muitas começa lições. Eu acho que muitas lições que se aplicam a qualquer segmento, a qualquer negócio, porque tem princípios de gestão, né? Então, tem princípios que servem para vários negócios e quem conhece o seu trabalho na prática sabe do resultado que vocês de fato entregam. Então, isso é meio que um segredo de sucesso que você tem. E isso é válido para muitos negócios. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui hoje, pela tua abertura, pelo seu tempo e dizer que a gente, sem dúvida, aprendeu muito aqui com você. Muito, muito obrigada. Não, Carol, eu que agradeço. Eu tive a oportunidade, o livro da Carol, o Leader AAA, para nós foi muito importante, porque foi uma maneira também de a gente falar com a minha liderança toda o que a gente acredita que eles têm. O impacto de um time de liderança no negócio é tremendo. E muitas das vezes os times não têm a perfeita noção do quanto eles podem ajudar e o quanto eles podem atrapalhar também, né? Então, a maneira que vocês trazem, que é muito didática, é muito fácil de você entender a importância de um time de liderança. Obrigada, né? Então, para mim foi bastante importante e muito honrado estar aqui com você hoje. Obrigada mesmo. Espero que você também tenha aproveitado tanto quanto nós essa conversa. E se ela foi útil para você, compartilha com mais pessoas que querem crescer na carreira de maneira ética e sustentável. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.